Oi, gente. Robinho foi condenado em última instância, Robinho da seleção brasileira, né, em última instância pela justiça italiana num caso de estupro coletivo. E ele, segundo a defesa dele, vai pagar a indenização de 60 mil euros ou 372 mil reais à vítima, mas não vai pagar os 9 anos de cadeia ao qual foi condenado na justiça italiana. Eu vou trazer os detalhes aqui nesse vídeo de hoje, né? Ambos, ele e o Ricardo Falco, né, foram condenados em última instância a 9 anos de prisão, né, por violência sexual, por cometida contra uma mulher albanesa em uma boate em Milão em 2013, né? A defesa de Robinho disse que a decisão da justiça que o jogador vai pagar a indenização sem precisar que a vítima entre com processo civil no Brasil, porque existia essa possibilidade dela entrar com processo civil no Brasil e eles disseram não, a indenização a gente paga. Em audiência, né, a última instância da justiça italiana rejeitou o recurso apresentado pelo jogador e por Falco e confirmou a condenação. A sentença é definitiva, nem cabe mais recurso e a execução da pena é imediata. Inclusive, se ele passasse pela Itália, ele poderia ser preso, né? Mais algumas notícias, né? Para vocês entenderem o contexto disso. Em 2020, Robinho atacou a Globo e disse ser perseguido como Bolsonaro. Como Bolsonaro não é perseguido, Bolsonaro é criticado, não só pela Globo, como por muita gente que tem divergências. Ele tratar Bolsonaro como perseguido diz muito da mente de Robinho, né? E ele se comparando com Bolsonaro, né? Ele não pode ser extraditado por causa da lei brasileira, né? O artigo diz que o brasileiro nato não pode ser extraditado salvo se for para cumprimento de pena relacionado ao crime de tráfico de entorpecentes, que não é o caso de Robinho. Então, esse é um artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal, né, que veda a extradição. E isso me fez pensar, né, sobre a cultura de impunidade, né, no Brasil. Tem esse texto até da Nathalie Macedo, vou deixar no comentário fixado, mas a gente vê o Flávio Bolsonaro escapando, né, com as rachadinhas. O Robinho não vai ter tempo nenhum de prisão, mesmo tendo sido condenado por causa disso. E eu venho pensando o seguinte, de que uma pauta que eu acho que a esquerda deveria ter e deveria pensar é a ideia de acabar com a cultura de impunidade, não com aquele projeto antidemocrático do Sérgio Moro, aquela coisa absurda, claramente com viés totalitário. Mas eu tenho uma ideia de como é que eu penso em relação a isso. As provas têm que ter valor e as pessoas que cometem crimes com evidências abundantes devem ser punidas. A coisa da árvore envenenada, da prova da árvore envenenada, eu penso o seguinte, que sentenças que influenciam outros juízes, isso você deve descartar, mas evidências, não. Por exemplo, o povo tenta comparar muito o caso do Flávio Bolsonaro com o caso do Lula. Para mim, eles têm uma diferença muito importante. As evidências que foram colocadas no caso do triplex do Lula e no caso do Flávio Bolsonaro são completamente diferentes. As evidências do Flávio Bolsonaro são enormes. Então, assim, eu fico muito incomodado, né? O Robinho vai encerrar a carreira, é uma outra coisa, aquele que se comparando com Bolsonaro e tal. E eu fiz o meu vídeo que ele teve o contrato suspenso com o Santos, né? Na época que isso primeiro estourou. E eu venho pensando sobre a questão da impunidade, e o que eu penso é o seguinte: as provas que foram coletadas em relação ao Flávio Bolsonaro, elas não deveriam ser descartadas, destruídas. E a mesma coisa em relação às provas que foram coletadas em relação ao Lula. A diferença é que as provas em relação ao Lula, no caso do triplex e no caso do sítio Atibaia, são muito fracas. Por isso é que nenhum outro processo seria bem sucedido, por causa da fraqueza das provas. Mas se tivesse um novo processo com relação a Flávio Bolsonaro usando aquelas provas, ele provavelmente seria condenado porque as provas são muito poderosas. O que isso tem a ver com o caso do Robinho? Eu penso da seguinte forma: se as provas que ele cometeu esse ato são tão abundantes, o Brasil deveria sim rever essa questão
da Constituição de não extraditar e fazer um acordo de extradição de pessoas que cometem crimes comprovadamente graves, que é o caso, e crimes com muitas evidências de que foram cometidos. Não é? Eu fico realmente, o meu senso de justiça, ele fica muito incomodado, não é? Com essa impunidade, né? Com a impunidade dessas pessoas que acabam não sendo punidas por crimes óbvios. E eu tenho a visão de que esse tipo de impunidade a relativização que se faz com as rachadinhas. É muito comum hoje, quando você levanta em relação à família Bolsonaro as rachadinhas, tem gente que diz, mas todo político faz. Isso daí é normal, é comum. E o caso do Robinho tem um pouco isso, ou seja, quando ele falou que a mulher estava bêbada e que ela não iria lembrar e que na cabeça dele isso autorizava ele a fazer o que ele e os amigos dele fizeram, isso mostra que eles acreditam que não fizeram nada de errado. Eles realmente acreditam nisso. Mas é essa crença que eles têm que não fizeram nada de errado é que está errada. Também, além do ato. O ato e a crença está errada. Assim como no caso, falando de Bolsonaro e da família Bolsonaro, a crença que se disseminou na sociedade brasileira de que não tem muito problema. O caso da Val. Eu cito para as pessoas o caso da Val, que o Bolsonaro admitiu que ela cuidava dos cachorros dele, sendo assessora parlamentar, sendo paga para trabalhar na Assembleia e trabalhando na casa dele cuidando dos cachorros, e tem gente que diz, não vejo nada demais com isso. É um crime, é peculato, é apropriação do dinheiro público. É usar o dinheiro público para pagar uma pessoa para fazer um serviço particular, em vez dela estar fazendo o serviço público que ela deveria fazer, que é o serviço de assessora parlamentar, que a Val não tinha condições de fazer. E não era a pessoa adequada para isso. Assim como ela, tem muitos outros funcionários fantasmas no grupo de Bolsonaro, não só Bolsonaro. Ter funcionários fantasmas, ter nepotismo inverso, é uma prática comum da política brasileira. E eu penso que o combate à corrupção e o combate à impunidade deve ser, a luta por justiça, justiça vista de uma forma ampla, justiça social, justiça criminal, justiça em todas as esferas, deve ser uma pauta da esquerda. E a esquerda deve pensar, inclusive, em como rever o código para que se proteja a justiça enquanto conceito. Não é? É claro que uma sentença enviesada do Sérgio Moro deve anular as sentenças subsequentes. Mas, por exemplo, se tem uma pessoa que foi condenada pelo Sérgio Moro, não o caso do Lula, mas um outro, cujas evidências são poderosas, né? O Palocci foi condenado e continua na cadeia, mas tiver um outro que tenha sido condenado e as evidências são boas, mas ficou provado que o Moro estava enviesado. Aquele processo deve ser anulado, mas aquelas provas não devem ser anuladas. As provas, se forem verídicas, devem ser examinadas por um outro juiz, por um outro promotor, e se a pessoa de fato for culpada, ela deve ser punida. Ou seja, é fundamental a gente lutar por uma cultura que supere essa impunidade do nosso país. E era essa reflexão que eu queria trazer para vocês nesse vídeo sobre o caso Robinho. Que pelo menos ele vai pagar a vítima, que é o mínimo, mas ele não vai cumprir a pena. E aí a percepção dessas pessoas que relativizam o que ele fez, de certa forma, vai permanecendo. E nós, nesse ano, temos que combater o bolsonarismo, inclusive no caráter tóxico que leva a esse tipo de relativização na forma de tratar as mulheres. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo e precisa também ser fundamentalmente combatido. Era o que eu tinha para falar sobre isso. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Os links para todas as reportagens vão estar no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.